Bom dia, paz, Deus te abençoe, uma boa semana, um bom dia na presença do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, nós vamos ler o verso 35. Só para eu saber quantos acharam. Amém. João, capítulo 4, verso 35. Diz assim a palavra de Deus: Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede, os campos, pois, já estão branqueando, já branquejam para a ceia. Mais uma vez, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Amém. Pai Santo, em Ti nos protegemos essa manhã, nos refugiamos. Livra-nos por Tua justiça, resgata-nos por Teu amor, inclina Teus ouvidos, salva-nos. Venha ser para nós, nesta manhã, uma rocha firme, habitável, como o Senhor é, uma rocha que sempre nos acolhe. Abre nossos ouvidos espirituais, dá-nos entendimento, a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, o Senhor Jesus nos chama atenção para os tempos que estamos vivendo. É um tempo em que os campos estão brancos. E os campos brancos é uma analogia para um tempo de conversões. É uma analogia para um tempo de arrependimento, de quebrantamento e de busca pela presença de Deus. Agora pensa comigo. Se no primeiro século, se no início da igreja, no início do cristianismo, os campos já estavam brancos, já era um tempo de colheitas, imagine hoje, é tempo de colheita. A humanidade está perdida, a humanidade está sem rumo. E isso favorece para uma grande colheita. Porque é no momento em que as pessoas estão perdidas, sem saber para onde irem, sem saber o que fazer, é o momento que elas mais buscam a Deus. Se você olha para a história da igreja, os maiores avivamentos aconteceram em momentos de piores crises. Então o Senhor Jesus nos chama a não ficarmos cabisbaixos, ou a não ficarmos olhando apenas para os problemas, para as dificuldades, para as crises, mas erga os olhos, veja além. Os campos estão brancos, é um tempo de colheita. Nós temos entregado uns panfletinhos. Se você não recebeu ainda, pegue comigo depois, uns 3, 4, 5. Deixe no bolso ou na bolsa. De repente você encontra com alguém, vai abrir o coração para você, você poderá falar de Jesus e você poderá indicar a igreja para a pessoa. E é um tempo em que Deus vai estar colocando pessoas em nossos caminhos que precisam desesperadamente de Jesus. E Deus pode estar usando você, amém? Mas o texto básico da nossa mensagem hoje não é esse versículo.
É lá em Mateus, eu gostaria que você abrisse também, se possível. Mateus no capítulo 24, por favor. Até aqui foi apenas uma introdução. Agora nós vamos ler o texto básico da mensagem de hoje. Mateus capítulo 24. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Ok? Mateus 24, verso 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os de seus discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo. Enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade de quase todos, se esfriará o amor de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Me chama muito a atenção o verso 13, que diz: Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Queridos, o mundo não sabe nada a respeito da volta de Jesus. E, lamentavelmente, até mesmo a igreja tem abordado muito pouco esse tema. Eu não sei porquê, mas muito pouco se fala da volta de Jesus. Que profecia do Senhor Jesus: não ficará aqui pedra sobre pedra. Que palavra profética maravilhosa, que se cumpriu 70 anos depois. E embora o templo tenha sido reerguido novamente, foi novamente destruído, e o que é que restou do templo? Apenas um pedaço do muro. Quando você vai a Jerusalém, o que você vê do templo lá? Apenas um pedacinho do muro, onde as pessoas vão chorar, lamentar, escrevem seus pedidos, colocam nas frestas dos tijolos, das frestas do muro. O mundo não sabe nada da volta de Jesus. O mundo hoje está tomado por um medo, porque é uma crise atrás de outra crise, e o mundo se enche de medo. Epidemia atrás de epidemia, pandemia, guerras,
crises econômicas, ameaças de uma guerra nuclear. E a sensação que paira no mundo é uma sensação de inquietude. Medo quanto ao futuro toma conta do coração das pessoas. Porque o mundo não sabe aquilo que eu e você sabemos. O mundo não conhece o que eu e você conhecemos. Que o Deus Todo-Poderoso está no controle de tudo, e tudo está bem. Posso ouvir amém? O Deus Todo-Poderoso está no comando de todas as coisas, e tudo está bem. Muitas pessoas estão perguntando se esse já é o fim. Será que já é o fim? Eu fico imaginando na suntuosidade do templo que Salomão construiu para o Senhor em Jerusalém. O livro de 1 Reis, no capítulo 9, informa para nós que veio lá da região de Ofir, uma região muito rica de extração de ouro, veio 14.700 quilos de ouro entregues a Salomão para a construção do templo. A madeira era cedro vindo do Líbano, uma madeira perfumada. Eu fico imaginando na maravilha, na grandeza do templo. Jesus está ali, próximo com seus discípulos. Eles estão admirando a beleza, e eles chamam a atenção de Jesus. E dizem: Jesus, mestre, olha que maravilha, olha que beleza. Jesus está na sua última semana de vida, ali com eles, e eles admirando o templo. E no versículo 2 do texto que nós lemos, Jesus chega para eles e diz: vocês estão admirando a beleza das construções? Saibam que não ficará aqui pedra sobre pedra. Isso foi muito assustador para eles. Isso deixou os discípulos chocados. Então Jesus os levou ao Monte das Oliveiras para ter um tempo a sós com eles. E o verso 3 diz que ali no Monte das Oliveiras, Jesus estava ali assentado com eles, quando eles então disseram em particular: Jesus, diga para nós uma coisa, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da consumação dos séculos? E Jesus então respondendo disse no verso 4: cuidado para que ninguém vos engane. Veja que ninguém os engane. Jesus sabia que quando chegasse o final dos tempos, à medida que o fim dos tempos fossem chegando, um espírito de engano dominaria o mundo. O espírito de engano estaria por aqui. E ele diz no verso 5 para eles: porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E chega a dizer para eles também no verso 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E vai dizer para eles também no verso 24 do mesmo capítulo,
que surgirão falsos cristos, e falsos profetas, operando grandes sinais, não apenas imitadores de Jesus, não apenas na aparência de profetas, mas operando, realizando grandes sinais. Então, na medida que nós vamos vendo os sinais acontecerem, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, ok? Precisamos olhar para a palavra de Deus para não sermos enganados, comparar com a Bíblia, o que vai nos dar certeza de que um sinal é de Deus ou é falso? A palavra de Deus. E precisamos estar atentos, porque de repente os sinais verdadeiros de Deus podem ser confundidos. Ok? Temos que estar atentos. O que vai nos nortear, o que vai dar garantia para nós de um sinal, de um acontecimento que é verdadeiro, é de Deus, é a palavra. E o que vai nos mostrar também um sinal falso será a palavra de Deus. É importante falar de profecias. É muito importante falar das profecias, mas é muito importante compará-las com a palavra, olhar para a Bíblia. 70% da Bíblia é composta de profecias. E as profecias são muito importantes. Muitas delas já aconteceram, muitas delas ainda estão por acontecer. O que são as profecias? Já que estamos falando de profecias. O que são os sinais? Estamos falando muito de sinais. Eles são comparados a um trailer de um filme. Sinais, profecias são como uma prévia daquilo que está por acontecer. E o nosso Deus é o único que pode prever o futuro. Amém? Satanás não pode prever o futuro. As pessoas que leem as mãos, elas não podem prever o futuro. Os eruditos, os cientistas, ninguém pode prever o futuro, somente Deus pode fazer isso. Agora, por que muitos cristãos evitam as profecias? Muitos nem falam delas, sendo que a maior parte da Bíblia, as palavras são de profecias, sendo elas tão importantes. Em primeiro lugar, muitos acham o livro de Apocalipse confuso. Muitos cristãos chegam a evitar de ler e estudar o Apocalipse. Acham que o Apocalipse é um livro muito difícil. Eles acham que ele parece como um filme de ficção. Até parece que ele foi escrito como um código secreto, algo mais ou menos assim. Em segundo lugar, eles alegam que há muitas visões diferentes no Apocalipse. Há muitas interpretações diferentes do Apocalipse. Alguns acham que o arrebatamento da igreja acontecerá antes da tribulação. Outros acham que o arrebatamento acontecerá no meio da tribulação. Outros ainda acham que o arrebatamento acontecerá depois da grande tribulação.
E muitos dizem que o livro de Apocalipse é apenas um livro simbólico. Só que não. Por quê? Porque todas as profecias do Antigo Testamento a respeito de Jesus se cumpriram literalmente. E elas são, segundo os estudiosos, mais de 300 profecias apenas a respeito de Jesus. Então, se as profecias do Antigo Testamento se cumpriram literalmente, evidentemente que as profecias do Novo Testamento, especialmente o Apocalipse, todas irão se cumprir também. Diga, louvado seja Deus. Não é um livro simbólico, porque Apocalipse revela Deus para nós, por isso ele é tão importante. Mas observem que muito pouco se fala dele, muito pouco se prega a respeito dele. Existem mais desculpas ainda para evitar o livro de Apocalipse. Alguns chegam a dizer que ele é um livro assustador. Nunca a palavra de Deus foi escrita para assustar ninguém, mas para nos preparar. Amém? Nenhum texto bíblico tem o propósito de incutir medo em alguém, mas tem o propósito de nos desenvolver. Todo texto bíblico tem o propósito, a finalidade de desenvolver você, de fazer você crescer na fé, de fortalecer você e de fazer você ficar mais apaixonado por Jesus. Ok? Diga glória a Deus. Mas então existe essa ideia errada, totalmente distorcida, de profecias, de sinais, e especialmente do livro de Apocalipse. Apocalipse tem muitos temas? Sim. Apocalipse tem uma infinidade de temas. Fala do grande trono de Deus, da segunda vinda do Senhor Jesus, da marca da besta, dos 7 selos, das 7 estrelas, das 7 espadas, inúmeros temas. Mas por causa disso eu vou deixar de ler ou de estudar o livro de Apocalipse? Misericórdia. Queridos, alguns textos da Bíblia são comparados a um fruto que está no galho baixo. Uma manga madura que está no galho baixo, é só você pegar e desfrutar. Alguns textos, porém, são comparados a um fruto maduro que está no alto da árvore. É preciso subir na árvore. É preciso pegar uma vara para você conseguir alcançar o fruto. O que seria subir na árvore? Seria estudar a palavra, pesquisar, gastar tempo. O que seria uma vara auxiliar? Alguém com mais conhecimento, que você pode pedir ajuda. Então tem textos que estão ali como uma manga madurinha baixinha, só pegar e saborear. Mas tem texto que exige que você suba na árvore. Por exemplo, nós estávamos na sexta-noite conversando com os irmãos, na casa de uns irmãos amigos que nós fomos visitar. E ali na conversa nós nos lembramos de um versículo de Apocalipse, que diz que os cães ficarão de fora do reino de Deus. Isso está em Apocalipse 22:15. Diz que os cães, os feiticeiros,
os impuros, os assassinos, os idólatras, os mentirosos ficarão de fora do reino de Deus. E numa leitura assim, se a pessoa faz uma leitura meia rápida, a impressão é que os cachorros, os animais, os cachorros não herdarão o reino de Deus, ficarão de fora. Dá a impressão que o versículo está falando disso. Nós sabemos que os cães não vão para o céu. Seria bom. Para muitas pessoas, o seu cãozinho é como que um membro da família. Mas eles não têm espírito como nós. Eles têm apenas a alma. Eles têm emoções, eles ficam tristes, eles ficam alegres, mas eles não têm espírito, portanto não vão para o céu. Mas quando a gente lê Apocalipse 22:15, que fala que os cães não herdarão o reino dos céus, não está se referindo a cachorros, mas sim aos gentios, aos não cristãos. O apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 3, no verso 2, diz assim: acautelai-vos dos cães, que são os maus obreiros. Então, cães, aqui é uma forma com ironia, de chamar aqueles que eram contrários ao Evangelho. Eram contradizentes da palavra. Eles atrapalhavam a pregação do Evangelho, eles atrapalhavam o crescimento da igreja. Portanto, eles eram chamados de cães. Então nós entendemos que é preciso ler a palavra, ler, pesquisar e pedir ajuda, porque há textos que exigem isso da gente. Hoje, o que não falta para nós são os recursos. Antigamente, quando não havia internet, e a gente precisava de um versículo, por exemplo, vinha em nosso espírito uma palavra de Deus, e a gente precisava encontrar na Bíblia aquela palavra. Era uma luta. A gente tinha que recorrer a chaves bíblicas, a dicionários e... Enfim, hoje, você precisa de encontrar uma palavra na Bíblia? É 1 segundo. O que não falta para nós hoje é recurso. Temos com abundância ferramentas de todos os tipos. Queridos, o arrebatamento da igreja é algo muito iminente. E a palavra iminência quer dizer algo de Deus, um propósito de Deus que está muito prestes a acontecer. O arrebatamento da igreja, ele é muito iminente. Aliás, ele já era iminente, considerado, no 1º século. Agora pensa comigo, se no 1º século, o arrebatamento da igreja já era muito esperado, já era considerado muito iminente, pensa hoje, mais de 20 séculos à frente. E lamentavelmente pouco nós falamos sobre isso. E alguns alegam uma dificuldade de compreensão. A Bíblia não foi escrita só para eruditos, para teólogos. Pense nos primeiros cristãos. A maioria deles eram pessoas incultas, eram pessoas simples, pescadores.
Então a Bíblia foi escrita para mim e para você, para nós. A igreja primitiva aguardava ansiosamente o arrebatamento da igreja. E a palavra iminente significa que ele pode acontecer a qualquer momento. E um detalhe importante: não há sinais que precedem o arrebatamento da igreja. Não há sinais a se cumprir. Diferentemente da segunda volta de Jesus. A segunda volta de Jesus é algo muito diferente do arrebatamento da igreja. São dois eventos distintos, completamente diferentes. Na segunda volta do Senhor Jesus, aqui em Mateus 24, nós temos muitos sinais que acontecerão, que precederão a segunda volta, a segunda vinda do Senhor Jesus. Mas para o arrebatamento da igreja, não há nenhum sinal a se cumprir antes que aconteça. A igreja precisa estar pronta. Eu e você. Quando eu digo a igreja, eu estou falando de mim e de você. Nós precisamos estar preparados, porque a qualquer momento o arrebatamento pode vir. Diga: Senhor, me ajude. Os cristãos primitivos esperavam com muita expectativa o arrebatamento da igreja. Quando eles pensavam no arrebatamento, o coraçãozinho deles batia mais forte. Agora pensa se eles no primeiro século, a igreja primitiva já esperava ansiosamente o arrebatamento, quanto mais nós hoje. Deixa eu dizer uma coisa importante para você. O nosso Deus, Ele tem um padrão de libertação para os seus. Entenda isso. Deus tem um padrão de libertação para os seus filhos, para o seu povo. Qual é esse padrão? Antes dele liberar a sua ira, o seu juízo, seu julgamento, ele recolhe os que são seus. Amém? Antes que Deus libere a ira do juízo do mundo, Ele vai recolher os seus filhos. Amém? Creia isso. Eu estou citando a Bíblia para você, não estou falando do que eu acho. Estou citando a palavra de Deus. Ele fez isso com Noé. Lembram de Noé? Antes do dilúvio, o que é que Deus fez? Deus recolheu, Deus protegeu Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as 3 noras. Deus preservou Noé e sua família. Lembram de Enoque? Deus recolheu Enoque. Enoque não passou pela morte, porque a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Lembram de Ló? Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus livrou Ló e a sua família. O mesmo Deus fará com sua igreja. Diga: eu creio, Senhor. O mesmo Deus fará com seus filhos. Louvado seja Deus. E saiba que a ira de Deus está prontinha para ser derramada sobre o mundo. Não precisa ser profeta para perceber isso. Aliás, não precisa nem ser crente para perceber que a ira de Deus está para se derramar sobre esse mundo. Basta você olhar a situação política do mundo. Basta a gente olhar
o caos moral do mundo, crescente, cada dia mais. As decisões destrutivas que são tomadas pelos governantes do mundo. Basta olhar isso. O ser humano aprovando aquilo que Deus reprova. O ser humano declarando legal aquilo que Deus diz é ilegal. Os governantes estabelecendo leis prejudiciais à família. Cada dia mais. A hostilidade contra Deus crescente cada dia mais. Basta olhar o panorama do mundo para entender que a ira de Deus está pronta a ser derramada. Basta olhar os horrores no mundo, a monstruosidade cada dia crescente no mundo. A Bíblia nos fala disso, traz uma palavra para nós de alerta, na primeira carta de Pedro. Em toda a Bíblia, mas especificamente em Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 4, no verso 12 e 13, eu vou ler para você, escute a palavra de Deus, diz assim: Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na sua revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Então a palavra diz: não estranhe o fogo ardente no meio de vós, para provar. Pelo contrário, alegrai-vos. É nesse sentido que eu digo que os campos estão brancos para colher. Eu digo não, a palavra está dizendo que os campos estão brancos para a colheita. Não estranhe o fogo ardente. Fique contente, porque é tempo de grande colheita. Louvado seja Deus. Eu quero ler ainda aqui uma promessa maravilhosa de Jesus para nós, em relação a isso. Escute bem, Evangelho de João, capítulo 14, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Que palavra consoladora. Jesus aqui está fazendo uma analogia a um noivado da época, a um casamento da época. E ele fez essa analogia, com certeza os discípulos, ao ouvirem isso, entenderam claramente, com muito mais clareza do que nós, o que Jesus está dizendo, quando ele diz: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse eu vos teria dito. Agora eu vou para a casa do meu Pai, mas eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, eu voltarei para buscar vocês e levar vocês comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam comigo. Naquela época, o noivo
tomava uma taça de vinho e oferecia para a noiva. E se a noiva aceitasse aquela taça de vinho, era um sinal de que ela aceitaria o casamento. Então, o noivo deixava a sua noiva, ia para a casa do seu pai e construía um cômodo, preparava um lugar onde ele moraria com sua noiva, com sua esposa. E depois do local preparado, então ele voltava a buscar a sua noiva. E eles então se casavam e iriam morar ali naquele lugar que ele havia preparado. Esse tempo em que o noivo deixava a sua noiva para ir para a casa do seu pai preparar lugar, ele durava em média 1 ano, às vezes até 2 anos. Só que a noiva nunca sabia o dia certo quando o seu noivo voltaria para buscá-la. Ela tinha que permanecer pura, ela tinha que permanecer preparada, porque ela sabia que a qualquer momento o seu noivo viria. Essa analogia de Jesus foi tremenda. Os discípulos entenderam claramente o que ele quis dizer com isso, e nós podemos também compreender. Quantos estão entendendo? Amém? Foram promessas de Jesus na última noite. Com seus discípulos. E você sabe bem que as últimas palavras, elas marcam. As últimas palavras, elas ficam. Louvado seja Deus. Queridos, qual a importância do arrebatamento da igreja? Eu quero trazer para você 4 pontos e nós encerraremos a meditação com esses 4 pontos da importância, tremenda importância do arrebatamento da igreja. Primeiro, ele nos resgata da ira de Deus. Pensa isso, o arrebatamento, ele livra você da ira de Deus, que fatalmente será derramada sobre esse mundo mau, sobre esse mundo injusto. Quem aqui quer ser resgatado da ira de Deus? Ou melhor, quem não quer ser resgatado da ira de Deus? Então o arrebatamento da igreja faz isso. Segundo lugar, o arrebatamento da igreja nos purifica e nos prepara. Quando eu penso no arrebatamento da igreja, quando eu penso naquele dia em que eu vou estar diante do meu Senhor, isso me ajuda a evitar qualquer tipo de idolatria, qualquer tipo de pecado. Isso me dá forças para eu fugir do pecado. Quando você pensa que o noivo está vindo, que o noivo pode chegar a qualquer momento, a qualquer instante, isso prepara você, isso te enche de força para rejeitar tudo que não seja Cristo na tua vida. Isso te dá forças para você rejeitar todo e qualquer nome, todo e qualquer ídolo, porque você sabe que você tem que estar preparado, que ele pode chegar a qualquer momento, porque fomos comprados por um preço muito grande. Fomos comprados pelo preço do seu sangue. Nós pertencemos a Ele. Você pertence a Ele. E estamos aqui nos preparando para Ele e somente para Ele. Diga graças a Deus. Somente para Ele. Terceira causa pela qual o arrebatamento é tão importante. Enquanto vivemos aqui, Ele nos dá propósitos. Nós não nos desesperamos.
Você tem e eu tenho, nós temos a palavra de Deus. Nós temos o Espírito Santo em nós. Amém? Então o arrebatamento nos dá uma vida com propósito, cheia de propósito. Nós não estamos aqui só fazendo peso na terra. Você não está aqui só fazendo peso. Você está aqui vivendo com propósitos. Ele está dando para você. O Salmo 112 diz assim: não se atemoriza de más notícias, e o seu coração é firme, confiante no Senhor. Ou seja, você não entra em pânico mais. Você não se atemoriza de más notícias. Você ouve de uma má notícia que está vindo, de algo que está acontecendo, mas você não entra em pânico. Você tem paz. Louvado seja Deus. Diferentemente do mundo, os que não conhecem, os que não estão firmes na cruz do Senhor Jesus, quando ouvem uma má notícia, entram em desespero. Estamos vivendo aqui na terra entre dois tempos. Eu gostaria que você entendesse isso. Estamos vivendo entre dois tempos: o tempo da nossa vida e o tempo da volta do Senhor Jesus. Amém? Só esses dois tempos. Eu e você. Você está vivendo entre esses dois tempos: o tempo da sua vida e o tempo da volta do Senhor Jesus. E aqui cabe uma pergunta, só para a gente meditar: o que é que você está fazendo com o teu tempo? Porque esses dois tempos são limitados. O tempo da tua vida é limitado, o tempo da volta do Senhor Jesus é limitado. Ele pode vir nesta manhã, ele pode chegar a qualquer momento. O que é que você tem feito com o seu tempo? Você tem em si um senso de urgência? Você tem alguma coisa que você precisa fazer para Deus? Faça. Não adie. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Diga: Senhor, me ajude. Não espere. Se você tem algo para fazer para Deus, não espere, porque amanhã pode ser muito tarde. Finalmente, quarto ponto. Por que o arrebatamento da igreja é tão importante para nós? É que a ideia do arrebatamento nos enche de esperança, nos enche de expectativa. Mas a palavra esperança aqui na Bíblia não é algo assim que tipo, eu gostaria. Não é algo assim, eu torço para que isso aconteça. Não. A ideia do arrebatamento, a certeza do arrebatamento em nós, nos enche de uma esperança viva. É uma expectativa viva, é uma esperança viva que o mundo não tem. O mundo não sabe, o mundo não conhece. Por isso a humanidade está perdida e está sem rumo. A nossa esperança no arrebatamento, ela nos enche de certeza. É uma certeza que vai acontecer. Não preciso sentir. Você não precisa sentir, porque não é um sentimento, é uma convicção, uma certeza, uma garantia. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 3, do verso 5 ao 6, o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não se apoie no teu entendimento. Confia no Senhor. Ele endireitará os teus caminhos. Finalmente, eu quero ler um versículo para nós concluirmos. E vou contar uma historinha para
apenas para ilustrar o que nós estamos meditando nesta manhã. E o versículo que eu quero ler para você é Romanos 8, verso 1, que diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode repetir comigo, por favor? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ok. Eu encerro com essa historinha só para ilustrar que era um tempo de seca, um clima muito seco, como aqueles de agosto, em que acontecem muitas queimadas, de muito vento. E um fazendeiro estava no campo com seus 2 filhos. Numa planície, o fazendeiro ali com seus 2 filhos. De repente ele olha para o horizonte e vê que um fogo muito forte está vindo. E está soprando um vento muito forte na direção deles. Ele percebe então que não adianta correr, porque está ventando muito e eles não vão conseguir correr mais do que o vento que está trazendo aquele fogo com violência na direção deles. Esse homem então enfia a mão no seu bolso, pega uma caixa de fósforo, acende um palito e joga no chão. E acendeu aqui um fogo que é levado por esse vento forte e vai queimando tudo. Quando esse fogo vai, ele pega seus 2 filhos e se coloca no lugar aonde o fogo havia queimado. De maneira que quando aquele fogo violento chega até eles, aquele fogo simplesmente para ali. Porque aqui onde eles estão, o fogo já tinha queimado. Então os filhos ficam maravilhados e perguntam ao pai: mas pai, como o senhor sabia isso? Que ideia maravilhosa foi essa? E o pai então diz aos filhos: filhos, nenhum fogo pode queimar aonde o fogo já queimou. Moral da história: quando Jesus morreu por nós ali na cruz do Calvário, Ele experimentou o fogo da ira de Deus por causa do meu pecado e do teu pecado. E todo aquele que hoje está firme na cruz de Jesus não pode mais ser queimado pelo fogo da ira de Deus, porque nenhum fogo pode queimar aonde o fogo já queimou. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Você será guardado por Ele. Você será protegido por Ele. Você será salvo por Ele. Isaías 41:10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Amém? Curve sua fronte, por favor. Fale com Ele nesta hora. Eu sei que Ele falou com você. Eu sei que Ele falou ao teu coração, através dessa simples mensagem que nós trouxemos nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por esse momento tão precioso
de meditação, de reflexão na Tua palavra, nas coisas do Senhor. Obrigado, Pai querido, pela certeza do livramento. O Senhor vai nos guardar da tribulação, o Senhor vai nos guardar dos horrores deste mundo. Por isso nos humilhamos debaixo da Tua potente mão nesta manhã, crendo, ó Deus, com toda certeza no nosso coração, que no Senhor nós somos guardados, somos protegidos, somos salvos, porque nenhum fogo pode queimar onde o fogo já queimou. O Senhor já foi queimado na cruz do Calvário no meu lugar, recebendo toda a ira de Deus, toda a indignação, toda a vergonha, toda a humilhação, todo o sofrimento no meu lugar. Obrigado, Pai querido, por Jesus Cristo, meu Senhor, para que no devido tempo Ele venha me buscar. Ó noivo bendito e amado, nós te esperamos ansiosamente, lançando sobre o Senhor toda a minha ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de mim, sendo sóbrio e vigilante, porque o adversário anda em derredor, rugindo como leão e procurando alguém a quem possa tragar. Mas eu resisto firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre muitos irmãos por esse mundo afora. Senhor, sabendo que o tempo da minha vida aqui na terra é limitado, sabendo que o tempo da volta do Senhor também é limitado, Pai, ajuda-me a permanecer puro, pronto, aguardando o Senhor ansiosamente. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pai Santo, eu oro por cada dizimista fiel, por cada ofertante fiel, que tenha abençoado a casa do Senhor. E o Senhor há de retribuir abundantemente, porque o Senhor é fiel. O Senhor é galardoador daqueles que te buscam. Pai, eu oro pelos enfermos, eu oro por aqueles que estão internados, eu oro por aqueles que estão passando por cirurgia, eu oro por aqueles que estão em tratamento médico. Deus, eu os abençoo, eu abençoo cada medicamento, eu abençoo, Pai, cada tratamento. Ó Deus, em nome de Jesus, profetizando a cura, a restauração, em nome de Jesus. Pai, eu oro por cada lar e cada família aqui representada. Eu os abençoo, Pai, e profetizo sobre cada lar aqui, sobre cada família aqui, um novo tempo, um tempo de campos brancos, um tempo de grandes colheitas, tempo de novas oportunidades, de portas sendo abertas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fiquemos de pé, levante suas mãos para Ele, receba em nome de Jesus uma palavra profética de bênção, de cura, de restauração, de prosperidade, de alegria no Espírito Santo, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Aleluia. Amém.